Esse é o Talking About the Dead. A gente teve que mudar o nome por causa de. Já tinha um programa Isso. chamado Talking Dead Aham, e essa é a Priscila, a nossa participante. Semana passada ela entrou para cobrir o lugar da Priscila, que teve exatamente. um probleminha, não pôde participar. Hum. Se apresente, por favor, Priscila. Olá para todos, boa noite para vocês, como vocês estão? Então, eu ia participar desse primeiro, mas não pude, por questões pessoais de maternidade. Estou aqui agora para a gente falar desde o finalzinho agora sobre todas as temporadas. Eu tenho um Instagram dedicado a terror, que é o Fala de Terror, no Instagram, que eu falo sobre assuntos relacionados com terror, horror, com fantasia. Então, a ideia nossa é falar um pouquinho sobre essa série tão maravilhosa que eu adoro, também sou fã. Falar dos pontos bons, pontos ruins, né? Isso. Então, já aqui. Exatamente. E é isso. Vamos lá. Por, en- por enquanto tem muitos pontos bons, depois vai Depois diminuindo. vai diminuindo. É uma montanha russa, né? Tem hora que dá uma quedinha, legal. Mas por enquanto tá legal. Eu adoro a segunda temporada. Gosto muito dessa temporada. A primeira temporada a gente falou semana passada, Uhum. né? Essa a temporada que a gente chama que é a temporada de Atlanta. Essa segunda temporada é o que a gente fala que é a temporada da Fazenda, né? Que é o cenário principal é a Fazenda. Exatamente. Ela passa toda dentro da fazenda dos Green, lá no cantinho lá. Eles estão perto do Green, para casa fazer. E é a parada lá, então. Então, Oi, Pri, você cortou um pouco aqui, eu não ouvi. cortou? Você está me ouvindo melhor agora? Oh, Tá tudo, os meus interesses estão queimando aqui no. Então, ih, agora vai. deixa eu ver, deixa eu tentar. Então, essa temporada passa toda nessa fazenda, né? Da fazenda dos Green, onde eles vão conhecer esses novos personagens que vão entrar, né? Que é o Herschel, Isso. a esposa, a gente tem o Otis, que tá no meio no comecinho. Tem o personagem que eu tinha esquecido dele, que acho que é o irmão do meio da família, a Beth e a Sim, Meg, né? Que são que eles estão vivendo meio que isolados nessa fazenda lá, tentando ter uma vida normal, que depois a gente vai descobrir que tem uns segredos a mais nessa fazenda aí, né? Que a gente descobre que não é tão normal assim lá, não. Mas, exatamente. né? Deixa eu só fazer um link com a primeira temporada, porque na primeira temporada a gente terminou com eles no CDC, né? O CDC explode. Uhum. E aí eles saem do CDC e vão para o Fort Bennington. A caminho do Fort Bennington, eles ficam presos num engarrafamento, só que é um engarrafamento vazio, né? São só os carros abandonados. E enquanto inclusive a mangueira do trailer do Dale que estraga de novo. Que na primeira temporada tem uma cena que ela estraga e ninguém sabe como que conserta, porque não, né? Aquela parte que eles deixam o Jim no caminho, de repente o trailer volta a funcionar, né? Uhum. E aí, nesse momento, a mangueira estoura de novo e eles vão. E aí eles são atacados por uma horda. Nesse momento, quando o pessoal percebe a horda, né, eles vão para debaixo dos carros, exceto o T-Dog, que corta o braço no carro, inclusive, Uhum. e é salvo pelo Daryl, né? É isso. E aí, nesse momento, a Andrea é atacada dentro do trailer também, porque ela deixa cair, ela tenta limpar a arma e deixa cair uma Uhum. peça, faz barulho, o zumbi encontra ela. O Dale dá uma chave de fenda para ela se salvar. E depois Uhum. que acaba a horda, né, depois que a horda passa, a Sofia, que é a filha da Carol, tá debaixo do carro e ela vai sair debaixo do carro quando dois zumbis atacam ela. E ela foge para a floresta, o Rick corre atrás dela. Ele consegue alcançar ela, mas ele deixa ela
pra trás, num lugar escondida, pra ele poder matar os zumbis, né, pra ele poder dar um jeito nos Uhum. zumbis, né. No começo eles são até bem burros, assim, porque eles não pensam em matar os zumbis com arma, branca, né. Aí eles não querem usar Uhum. a arma pra não atrair os zumbis que estão na estrada, né, a horda que passou por eles. Exatamente. E aí ele tenta matar os zumbis com a pedra, só que quando ele volta, é o desaparecimento da Sofia, que também é um dos arcos principais dessa temporada. E aí, enquanto eles procuram a Sofia, o Carl toma o tiro, né, eles veem o veado, o Carl se aproxima e nesse momento o Otis tá caçando o veado e dá um tiro que atravessa o veado e acerta o Carl. E aí que eles vão pra fazenda. Exatamente, exatamente. E aí, essa é o resumo do primeiro episódio, que ele é um episódio até maior, né? Que ele faz esse Sim, resumão e essa transição das localizações, né? Dos personagens. E aí você tem o grupo inteiro tentando buscar a Sofia, tem a parte que eles vão para a igreja, eles encontram uma igreja, uma cidadezinha abandonada que estava tocando um sino lá, eles acham que ela está lá, e aí eles vão atrás, não tem ninguém, só tem mais zumbis lá. E aí eles continuam se buscando e aí eles se separam. Então o grupo continua com o Daryl, a Laura e a Andrea ficam na floresta e o Carl e o Shane e o Rick vão tentar buscar a Sofia, porque o Carl pede para ir junto e aí eles vão. E aí nessa cena tem a cena do acidente dele ser baleado. E aí já começa o segundo episódio naquela emoção. Eu falo que essa temporada, para quem é pai e mãe, é uma tensão. Primeiro pela Sofia que desaparece, segundo pelo Carl, essa cena inicial do Rick carregando o Carl no segundo episódio, assim, desesperado, chorando, cadê? É muito emocionante. E aí sim, ele fica meio entre a vida e a morte. Ele fica uma boa parte da temporada com o Herschel tentando ajudar ele, mas a bala ela faz um estilhaço dentro dele, ele precisa ir tirando e ele consegue tirar só um estilhaço. Então, o começo é ele fazendo uma operação rápida para tirar um estilhaço, que é o único que ele consegue, e o Rick começa a fazer a transfusão de sangue para salvar ele. Ele está muito mal. E é nesse momento, assim, é só voltando um pouquinho, ele pede ajuda para o Herschel, porque o Otis diz, vai lá, procura o Herschel, e aí eles chegam na fazenda. E aí isso. ele deixa o Rick e o Carl entrar apenas. A galera ainda não tinha chegado ainda, eles ainda estão na floresta, a caminho, né, andando. E aí eles só deixam os dois entrar, o Shane também tá junto, então ele acaba entrando, mas é só os três ali naquele momento, nessa cena inicial. O Carl muito mal, muito mal. E aí ele começa a fazer essa primeira cirurgia, que é primeiro tirar um estilhaçozinho para depois tentar tirar os outros. E aí o Rick começa a fazer essa transfusão de sangue, né? Que é o momento. E um pouco antes, nesse episódio, a gente tem os primeiros flashbacks da história, né? Que a gente começa a conhecer um pouco dos personagens antes do apocalipse. A gente vê a Laurie conversando com uma amiga, falando que o casamento tá ruim, que eles estão discutindo. E é o momento em que o Shane aparece nessa cena que ela tá lembrando, né? Que ela estava na escola buscando o Paul. A primeira cena que ele vai falar que o Rick tinha sido baleado dentro do. Isso, inclusive, Pri, é uma cena recorrente. Eu falei na semana passada que no primeiro episódio da primeira temporada, o Rick tá no carro conversando com o Shane e tá reclamando do casamento, falando dos problemas do casamento. Na segunda Uhum. temporada, acho que no segundo episódio também, aparece essa cena que a Lori tá conversando com a amiga e reclamando do casamento. Então a gente percebe aí que já tem uma crise no casamento, que o Rick, quando ele sai do hospital, ele fica doido para encontrar a família, mas quando ele encontra, algumas coisas começam a voltar, né? Exatamente, eles vão começar a relembrar. E é importante esse paralelo para tentar meio que explicar como que aconteceu aquela relação extraconjugal, né, no momento e tal. E aí é a partir daí que a gente começa a ver a transição do Shane também, porque o Shane, até então tudo bem, eles fizeram, ok, aconteceu, mas ele não era de todo um personagem que a gente poderia considerar ele tão mal assim, ele não era tão estranho. No início, Ele era só babaca, assim, só.
idiotão. É, ele é só o escroto, mas era um escroto inofensivo, mais ou menos, assim, né. E aí, a partir É. daí, a gente começa a ver essa transição do personagem. Ele vai começar a ter uma transição importante nessa segunda temporada, até o finalzinho dela. É, na primeira temporada já tem aquela cena que é bem escrota lá no CDC, que Uhum. a Lori tá sozinha, né, e ele assedia a Lori, Isso. tenta forçar alguma relação ali. Uhum. Mas e a partir disso começa, né, a gente começa a entender o quem que é o Shane, Isso. porque, assim, no começo ele já era assim, ele era um cara escroto, Uhum. assim, mas era só um cara escroto, né. Uhum. Ele não era um cara violento, não era nem um cara, desrespeitoso, digamos assim. É, E a partir daí a gente começa a perceber que, na verdade, ele é um cara nojento isso. E perigoso. E aí a gente vai entender e que ele perigoso. realmente é perigoso. Porque aí Sim, começa a ter o segundo episódio, que do segundo para o terceiro eu não lembro bem, fiquei meio na dúvida. Que ele vai com o Otis naquele local, né? Que eu acho que era tipo um hospital, que eles vão lá para pegar as outras. é uma escola. Ah, isso. Quer dizer, que ele vai pegar esses outros equipamentos médicos, né? Para o Herschel continuar operando o Carl. Aí ele volta sem o Otis. Aí a gente aí já não sabe o que aconteceu, né? Isso não vai revelar de início. Mas já é Isso. estranho. Você voltou sem ele. Por quê? Então a gente não sabe o que aconteceu ali, né? Mas é um dos outros pontos de pista que vai jogando assim no personagem, né? Pra gente começar a conhecer ele de verdade, né? Aos poucos, assim. Tem também aquela cena que o Dale vê o Shane mirando no Rick na primeira temporada. Mas ali fica meio dúbio, porque eles estão na floresta, houve um barulho, ele pode. Ele meio que tenta fingir que ele estava dando. Protegendo a retaguarda do Rick, né? Só que o Dale já fica de olho no Shane. E Uhum. quando ele percebe também que a Andrea está se relacionando com o Shane, porque o Shane fala que vai embora, né? E Isso, a Andrea escuta e quer ir embora com ele. E exatamente. aí, quando o Dale percebe que eles estão meio que se relacionando ali, o Dale fica bem preocupado. Isso. E aí, com o passar do tempo, nos próximos episódios também, eles vão começar se confirmando essas teorias, né? Para a gente entender mais ou menos como é que ele é de verdade, o que ele fez e o que ele está disposto a fazer para sobreviver assim. Mas ele vai se transformar num personagem meio louco, assim, meio insano. Tudo para sobreviver. Malucão. Sim. Sim. Aí depois desse. É, 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 mostra, né? Vai mostrando. São cenas Uhum, intercaladas entre presente e passado, uhum. quando mostra o Shane chega a raspar a cabeça, né? Porque o Otis puxa o cabelo dele, deixa um buraco, aí meio que para disfarçar ele raspa a cabeça, eh, muda até a aparência, né. Isso, exatamente, exatamente. E aí, a gente continua, assim, até esse momento tudo bem, tá ok, e eles continuam tentando salvar o Paul ali naquele momento, ele continua em estado grave, e o Rick continua fazendo transfusão de sangue para ele, ele fica cada vez mais fraco. E, Isto. né, e aí eles vão, depois disso, aí tem os primeiros encontros com a Meg e o Glenn, que a gente começa a ter esse casal que vai ser formando aí também, né? Eles saem juntos de primeira, e aí neste momento que eles vão na farmácia buscar alguns itens médicos, né? Que a Laura pede Isso. ele para trazer uma coisinha para ela especial e segredo, né? Que ela vai descobrir depois o que é. E ele vai a Meg e ele junto e já começa a rolar ali um pequeno clima ali entre os dois. É um laço amoroso. O pequeno clima foi de simpatia sua, né, porque a Meg pega o Glenn, mexendo na seção de higiene íntima feminina, né.
E aí, pra ele disfarçar que ele tava pegando o negócio pra Lori, porque ninguém podia saber o que que era, Isso. ele aparece com uma camisinha na mão. E aí ela fala, ela deixa ele todo sem graça, né? Constrangido, coitado do menino. E aí ele fica super sem graça, sem saber o que responder, e aí ela fala que transaria com ele e eles transam ali. Tô fazendo nada, tô ali no apocalipse zumbi, aquele tanto de gente, entendeu? Por que não? Né? Então, nós só eu e você aqui, por que não? Não é? O clima deixa rolar, seja feliz. Foi assim. E ela fala alguma coisa assim, né? Ela fala assim, né, não tem muito. Ah, eu não lembro, mas ela fala alguma coisa que, tipo assim, é uma das poucas oportunidades que ela vai ter de transar, então vai ali mesmo. Não é? Da oportunidade faz a ver. E aí começa, né? Já se desenvolvem ali. E aí eles voltam e depois eles saem em busca da Lori, né? Para poder trazer a Lori mais rápido para ficar com o Carl, né? Que é a hora que a galera vai começando a chegar na fazenda, né? Ah, isso é bem antes, né? Antes deles chegarem na fazenda ali, Uhum, a Meg vai chamar a Lori, inclusive, uhum, e é um momento que a Andrea, inclusive, está sendo atacada por um zumbi. E a Meg salva uhum, ela e leva a Lori. uhum. E aí depois todo mundo vai. É, E nesse aí, momento, o Daryl, a Carol e a Andrea, eles ficam para trás porque eles vão esperar pela Sofia ainda. Eles ainda estão procurando pela Sofia, uhum. né? E Aí eles aí, continuam buscando. Uhum. e aí eles deixam escrito nos carros e deixam suplementos, né? Água, é, comida para ela, caso ela retorne para aquele local. Mas Tem. a gente já estava bem lá na frente, né? Eu não Porque sei a se gente já estava você até. estava lembrando disso. Mas essa época, esse momento que eles estão eles ainda estão acampados ainda, né? Porque o Herschel não quer deixar ninguém entrar dentro da casa. Eles ficam ao redor, só a Laurie, o Rick, que ficam lá dentro, né? Que é autorizado para ele, por ele lá, né? É, na verdade, se não me engano, o Rick e a Lori passam uma noite dentro da casa, depois eles vão para fora. E aí ele deixa só o cão É, lá de observação, né? isto. Ok. É, e eles. Deixa eu ver. Aí já vai para a parte do celeiro, né? Que o negócio de The Walking Dead, fazer um corte aqui, porque The Walking Dead nas primeiras temporadas tinha uma história principal, né? Que é a história do Rick, da família. Uhum. Mas as histórias secundárias, elas também são muito bem construídas e são muito complexas. Sim. Então, é uma série que acontece muita coisa ao mesmo tempo. E tem muita coisa que a gente não vai falar, porque senão a gente vai ficar aqui dias, né? Não dá tempo, Mas, infelizmente, gente, não dá tempo, mas tem muitas subtramas interessantes, né? E o que é legal, assim, uma outra coisa que eu sempre achei muito interessante foi o desenvolvimento dos personagens. Eles vão se desenvolver sim, psicologicamente, mas até na forma de lidar com as situações. Você até falou assim, antes eles não sabiam, eles nem pensaram em usar arma branca para matar os zumbis. E aí, você, por exemplo, você faz um paralelo com as últimas temporadas, em que eles, com uma faquinha na mão, saem se metendo no meio daquela horda. Se fosse agora, já tinha se metido naquela horda lá e matado tudo na faquinha. Ou um arco e flecha, que é uma coisa assim que todo mundo usa no final das temporadas, né? Nas últimas temporadas. Mas aí você vê que eles não estão tão preparados. Você vê o nível de preparação deles é muito, eles são muito leigos, nossa. Então é legal ver esse sim. desenvolvimento ao longo das situações que eles passam, né, das temporadas. E no início a gente tem o Daryl, né? O Fiorito até respondeu aqui que o Daryl já salvava geral desde o início. Não é E o verdade? Daryl, ele é um personagem muito complexo e muito interessante, porque no início ele é bem babacão, e aos poucos que as coisas vão acontecendo, você vai entendendo por que que ele era um babacão, e ele vai deixando de ser um babacão, né? Ele vai. E nessa temporada, nessa segunda temporada, começa um pouco o relacionamento dele com a Carol, né? Quando a gente diz relacionamento, não estou dizendo romântico, estou dizendo de Uhum. amizade mesmo.
Porque quando a menina Eles some, o Daryl é o mais empenhado a buscar a menina, e ele não tem nenhum tipo de relação afetiva com ninguém ali do grupo. E a Carol uhum, acaba se afeiçoando a ele, né? E você percebe que ele é um cara que não está acostumado a receber afeto. Então, à medida que a Carol vai exatamente. se aproximando dele, ele é meio até meio arredio assim com a Carol. Mas ele continua procurando a Sofia incessantemente. Inclusive, ele cai num penhasco e a flecha dele mesmo atravessa o abdômen dele Isso. nessa boca. Uhum, E é muito legal também uma cena que o Daryl começa a levar a Rosa Cherokee para uhum, Carol, porque uhum. ele conta uma lenda, né, que quando a América foi colonizada, os povos indígenas, né, foram massacrados e tal, e muitas mães perderam os filhos. E aí essa lenda diz que onde as mães choravam, nascia a Rosa Cherokee. E aí o Daryl pega isso como um símbolo e leva para Carol, dizendo assim que vai encontrar a filha, que era um sinal que ia encontrar a filha dela. Exatamente. E aí essa relação deles é muito bacana, porque os dois personagens se transformam muito, né? Ele que era esse sujeito truculento, grosseiro, ele vai se transformando. O mais legal é que ele continua sendo um sujeito reservado, meio truculento. Mas você vê que ele vai começando a ficar mais fácil, mais legal, mais palatável, mais docinho. E ele se desenvolve muito ao longo e passa por muitas coisas ao longo dessa temporada. A gente vai falar muito sobre ele, porque ele desenvolve demais. Ele passa por muita coisa. Todas. E a Carol começa. Ela é uma personagem que, para mim, foi uma das que teve maior transformação ao longo das temporadas, porque ela sai de uma mulher que era agredida pelo marido, totalmente frágil, que aí perde a filha, para se construir como uma personagem super forte. Então, ao longo da temporada, a gente vai ver esse desenvolvimento dela. E o relacionamento dos dois, eu acho que eles fazem uma troca, assim, de ações, de comportamento, sabe? Uma ou outra, eles meio que têm uma janelinha de relação de troca, sabe? De forma de agir, entendeu? Um ajuda o outro, assim. Eles se constroem, uma relação muito sólida. Até agora, até hoje. Totalmente, totalmente. E aí, é, tem uma cena muito importante também, que o Glenn e a Meg estão aprontando, e é o momento em que o Glenn descobre que tem zumbis no celeiro. Exato. Isso é muito interessante, porque até então a gente achava que era uma família assim totalmente afastada de qualquer ideia de zumbi, no sentido de temos contato com zumbis. E aí a gente descobre que eles têm o quê? Uma coleção de zumbis particular, guardada ali dentro do celeiro, com carinho, inclusive, né? Porque o Herschel acreditava que eles eram doentes e que poderia tratá-los ou poder deixá-los ali de quarentena, que eles iam voltar ao normal, ou melhorar de alguma forma. Sim, ele E, acreditava em uma cura, inclusive quando o Rick fala com ele que eles estiveram no CDC e que não tem cura alguma, uhum, o Herschel é até meio cético, assim, com o Rick, né? E, tipo assim, o Herschel é um cara muito religioso, então ele se apega muito em algumas coisas é, religiosas mesmo, assim. Ele tem uma uhum, esperança de cura, mesmo que não seja uma cura médica, né? Apesar dele ser um veterinário, então ele tem isso. muito essa dualidade. Ele é um cientista, né? Ele trabalha com a ciência, mas ao mesmo tempo ele é muito religioso. Então ele acredita que vai existir de alguma forma alguma cura. E aí ele deixa eles lá para tentar, de alguma forma, auxiliar nessa cura. O Rush é um personagem, é um dos meus personagens preferidos assim na série, que eu acho que ele é muito paternal e ele vai desenvolvendo uma relação com o Rick muito forte. Só que nesse primeiro momento assim da aparição dele, ele é o cara reservado que está protegendo a família dele, que está dentro da casa, contra pessoas estranhas que ele não conhece, que é o grupo do Rick, e que ao mesmo tempo é esse personagem religioso nesse primeiro momento,
que acredita que ele consegue fazer alguma cura com as criaturas, com essas criaturas, né? E aí mais pra frente a gente percebe quem que tá lá dentro do celeiro junto com os zumbis, né? Ao longo do até metade da temporada, né? Esse mistério. Sim, e uma coisa que você falou interessante é o crescimento dos personagens, ele se desenvolve até na aparência, né? Porque quando você chega. As primeiras cenas na fazenda, quando a gente conhece o Herschel, ele é um cara alto, ele é mais alto que o Rick. Ele é um homem ereto, né? Com a postura bem ereta. E ele é um cara extremamente firme no que ele fala. À medida que a série vai se desenvolvendo, a barba dele vai crescendo, parece que ele vai diminuindo até de tamanho, que é um pouco, acho que até dessa humildade que ele ganha, e ele deixa de ser um senhor respeitável, veterinário, e se torna meio que ele um vozão da galera. Exatamente, exatamente. Ele realmente tinha essa postura de o dono, né, o proprietário, e ele realmente fica firme, não quer se aproximar com ninguém dali. E conforme as situações vão acontecendo na série, né, ele vai se percebendo que ele não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo lá fora, que ele estava totalmente isolado até da realidade, que era o que, que é o apocalipse ali, como que realmente funciona, o que, que são as criaturas, o que, que você precisa se proteger. E a partir daí ele se torna mesmo mais um velhinho. Eu falo que é o pai do Rick ali, o pai do Rick, que fica lá com ele, ajudando ele, faz o que ele precisa, é totalmente o braço direito dele, né? Ele é, tipo, sempre tá ajudando e tal, mas nesse primeiro momento ele ainda está em processo de transformação. Isso. E aí o Dale descobre também dos zumbis no celeiro. Na verdade, o Glenn, ele não aguenta muito guardar segredo. Ele é muito, uma pessoa muito aberta, assim. E aí ele acaba contando pro Dale que tem zumbis no celeiro. E o Dale convence ele a contar pra galera. Até porque, como você falou, eles estão acampados do lado de fora da casa. Para eles é extremamente perigoso ficar ali com um celeiro cheio de zumbis, né? Exatamente. E aí ele tenta conversar com eles, né? Mas ele ainda tá com o pé firme ainda e ele não aceita. E o Shane, é o Shane que tenta nesse primeiro momento, é na segunda vez, mas no primeiro momento é o Shane também que quer já abrir ali para poder já acabar com exterminar eles, ou isso é mais pra frente. Não, Agora, não, o Shane vai. No momento que o Glenn conta pra todo mundo, uhum, e aí a galera começa a ficar revoltada e tal. E aí o Herschel chama o Rick, depois de um tempo, assim, pra ajudar ele a pegar uns zumbis lá, né? Quando o uhum, Rick aparece na fazenda segurando um zumbi, assim, naqueles. Tipo, coleira de mexer com animal selvagem, né? Assim, uhum. quando o Shane vê aquilo, ele fica extremamente revoltado e vai lá e destrói a porta do celeiro. E aí a gente vê, né? Na verdade, a gente já sabia, porque já tinha sido dito, se não me engano, a Meg fala isso em algum momento, que a esposa do Herschel tá dentro do celeiro, né? Como zumbi, Uhum, e o enteado dele também. Então, a hora que ele abre e as pessoas começam a atirar, né? Óbvio, tem um uhum. bando de zumbis vindo pra cá. Aí eles começam a atirar e aí o Herschel meio que para ele realmente vê aquelas pessoas como pessoas doentes e ele fica arrasado quando ele vê todas aquelas pessoas mortas. É. E, E a gente tem aquela cena mais triste, né? Que é a cena da revelação. Cena é, pra quan- chorar. quando a Sofia sai do celeiro já como zumbi, é bem pesado, né? Eu já tinha visto essa cena pelo menos umas 4 vezes, e quando eu assisti de novo essa semana para poder comentar o episódio, foi terrível, do mesmo jeito que foi da primeira vez. Ver ela saindo zumbi ali do celeiro eu acho que é uma das cenas mais tristes da série inteira.
É muito pesado, é muito pesado. Eu acho que eu costumo falar que o Walking Dead faz você chorar. É para fazer chorar mesmo. Tem umas cenas que, nossa, ao longo das temporadas, sempre vai ter uma cena que é muito, muito pesada. Essa realmente ela ganha, ela é muito pesada. Porque a gente cria aquela expectativa. E junto com o Daryl, a gente tá com a expectativa de que vai encontrar ela de alguma forma. Então você não encontra outras pistas, você pensa assim, gente, essa menina deve estar escondida em algum lugar, a gente está com fé, a gente está com esperança. E na hora que a gente vê ela saindo ali da zumbi, dá uma. Nossa, é pesado demais. Eu achei também. No... É, é muito pesado. E aí ninguém consegue atirar, né? Porque é a Sofia. E aí o Rick, que é o herói, ele vem lá de trás e atira na cabeça dela. Mas é uma cena É. muito pesada mesmo, assim, que as pessoas ficam olhando incrédulas. A Carol tenta correr em direção a ela e inclusive é o Daryl que segura ela. Mas é uma Exatamente. cena bem pesada. Inclusive, mais para frente a gente vai falar, quando a gente estiver no finalzinho das temporadas, que o Daryl faz a mesma coisa lá no finalzinho. Depois a gente conta. É uma cena bem parecida, que me lembra muito referências iguais, assim. Mas é muito triste. E aí abala todo o grupo. Todo mundo fica extremamente abalado, fica extremamente sensível àquilo, inclusive o Pancho. Aí eu acho que essa é uma quebra do paradigma dele nesse momento, que é ele cair na real, de que acabou, eles destruíram a esperança que ele tinha, aquele mínimo de esperança que ele tinha, inclusive indo a esposa, indo a enteada, acabou tudo, e agora eu estou perdido, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu não sei para que eu vou continuar. E aí a hora que ele vai para um barzinho, né, da cidade, assim, vai ficar lá escondido bebendo lá e tal, e o Rick vai atrás dele depois, né? Isto. É, essa cena eu não consegui rever ela agora. Uhum. Eu não tive tempo. Então eu lembro muito pouco dessa parte. Você lembra? Se você quiser falar. Olha, eu não lembro muito direito também, não, mas eu lembro que aparece aquele grupo, que é um grupo que. Esse grupo, inclusive, ele aparece, ele tem uma referência até nas outras séries, tanto do Fear the Walking Dead, World Beyond, eu não sei, porque o World Beyond é mais pra frente, né? Mas eu acho que o Fear e o Walking Dead é um grupo que saía fazendo, estrupando e matando e roubando. Eu não, ele tem um nome esse Uhum. grupo, eu não lembro do nome. Mas eu sei que eles estão no bar conversando, o Rick está conversando com o Herschel, e esse grupo aparece. Eu acho que eu não lembro se eram 3 ou 4 caras. Começam a conversar com eles, eles percebem que tem uma coisa errada ali, e o Rick acaba atirando neles e matando eles. E aí, depois disso, eles conseguem voltar para a fazenda. Gente, eu lembro, eu também não estou lembrando com todos os detalhes. Se vocês se lembrarem com detalhes, quiserem comentar aí, corrigir, me corrigir, pode ficar à vontade. Pode falar. É, tem também, nessa parte aí, tem a parte que a Lori tenta ir atrás do Rick, né? Se não me engano. E ela sofre um acidente e o Shane vai atrás dela, fala que o Rick já tá na fazenda para ela poder voltar. E quando ela volta, o Rick não tá lá nada e ela fica muito estressada. É isso, é verdade. Agora, aí ele já está começando, o Shane já está totalmente modificado, né? Depois disso, Sim, ele se junta com a Andrea, né? E eu não sei se é antes ou depois que eles se juntam, que eu sei que eles têm um pequeno relacionamento ali dos dois, que ela tenta, não sei, também não vai para frente, mas eles tentam alguma coisa. E ele está cada vez mais diferente. Mas aí as pessoas estão começando a achar estranho e Dale começa a juntar meio que as peças ali sobre o que aconteceu com o Otis no final das contas, né? na verdade, o Dale já desconfia do Shane desde o início, né? Uhum, É, e se eu não me engano, ele já tinha falado para Andrea, né? Já uhum. até tinha comentado isso. E se eu não me engano, é ele que começa a falar: Ó, gente, o Shane tá estranho, não tá normal, Não é não. normal, não. Cuidado com ele. E o pessoal começa a achar. E ele vai ficando cada vez mais diferente também, com o comportamento, né? Até eles juntarem e descobrirem que ele realmente tinha. E a gente tem a cena de flashback para contar isso também, né? Que é a cena que mostra Sim, o que tinha realmente acontecido no dia que ele tinha saído com o Otis para pegar os medicamentos na escola, né? Que
Eles estão saindo lá, eles são surpreendidos por uma horda de zumbis, e o Shane na verdade, assim, eles estão fugindo e o Otis tenta lógico, fazer a mesma coisa que ele fez, ele tenta abater ele, jogar ele para os zumbis, mas não consegue. O Shane descobre isso, ela é mais forte, mais, né, com mais destreza. Ele vai lá e atira na perna do Otis e deixa o Otis lá para se sacrificar para conseguir fugir e se salvar da horda de zumbis. Então ele sacrifica o Otis para ele poder se safar e voltar ileso para a fazenda. Eles descobrem. Não, e tem uma coisa que eu não sei se você lembra, quando eles ficam encurralados pelos zumbis dentro do ginásio da escola. E aí o Odd sai por uma saída e o Shane sai pela janela. No que Uhum. o Shane cai da janela, ele machuca a perna. Então ele não consegue correr. E é por isso que ele atira no Otis, porque ele não daria Uhum. conta de correr se Uhum. os zumbis não tivessem uma distração, né? Exatamente, exatamente. Bem lembrado. Ele tinha lembrado, não, realmente. É como ele não ia conseguir correr, ele precisava deixar ele não hesita. Dá um tiro na perna dele, deixa o Otis lá, e aí, enquanto eles estão distraídos com o Otis, ele consegue fugir. Realmente. E depois disso, dessas cenas de revelação, a gente tem aquela cena, e aí eu não sei se eu já estou passando muito para frente, tá? Se tiver, a gente volta, do Cor brincando, e aí eles, sem querer, soltam um zumbi vem para frente dele, ele faz uma confusão. Coisa de criança, mas dá uma tragédia nessa hora, que o zumbi foge e esses aí eles conseguem sair, mas esse zumbi ele fica meio que rodando lá nas redondezas e pega o Dale à noite, né? Ataca o Dale à noite. Essa parte aí eu não lembrava também. Me desculpem. Não, não. Essa aqui a gente vai relembrando, a gente vai relembrando juntos, porque tem muita coisa que eu também não lembro. E é uma coisa que apagou da minha memória mesmo. Eu não lembrava como que o Dale morria. Agora eu lembrei. É. E agora eu tô triste. Ah, Porque, assim, pra mim o Dale é um personagem muito chato, assim. é. Ele é muito. E na primeira temporada ele faz uma chantagem pra Andrea não suicidar lá no CDC, mas deixa a Jaque pra trás, sabe? Ele é Ele é muito. assim, né? Assim, mais ou menos, né? Eu até não tinha, eu até gostava dele, mas foi muito rápido. Então, assim, tipo assim, tem umas coisas que você fica assim, não precisava de fazer isso. E aí, ele, no final da segunda temporada, ele é atacado por esse zumbi. É uma morte meio. Assim, eu lembro, acho que ela é meio bobinha, assim, acho que ele, tudo bem. É um personagem que não tinha preparo, ok, a gente justifica. Mas ainda assim, achei É, mais ou menos. Né? Podia ter sido melhor, mas tudo bem. E aí a gente está chegando é, é no final, né, da temporada. isto. É, eu queria falar uma Uhum. coisa também. Eu não lembro se isso continua, mas quando o Daryl cai e ele é atravessado pela flecha, ele começa a ter visões do Merle, Ah, é verdade. que, né, na primeira temporada eles deixam o Merle para trás e é Uhum. meio que o Merle fica assombrando o Daryl. Gente, eu vou falar Merle, porque é muito difícil pronunciar esse nome para mim. É, Tá e ótimo. E o, e o Daryl fica meio que assombrado pelo irmão, É. né? E aí você entende também um pouco do Daryl, porque você percebe quando ele conta pra Andrea que ele ficou perdido na floresta 7 dias e que ninguém estava procurando por ele, e que ele voltou para casa e fez um sanduíche, sabe? Você percebe o nível de abandono dele enquanto criança, e, né? Não é uma coisa que sei lá, justifica ele ser um escroto, mas é um dos motivos, né? Que ele é uma pessoa Exato. fechada, que ele é uma pessoa reservada. Ele é um personagem assim. Aí a gente vai vendo essas justificativas, né, da história dele. Ele era, né, com um irmão e tudo mais, que mostra que ele assim, ele é um cara meio que tipo assim, super sofreu muito
a ponto de criar uma casca mesmo para se proteger emocionalmente das pessoas, mas ele se apega, ele se afeiçoa a ela. Só ele não consegue demonstrar nem ter tipo uma forma de exibição desse tipo de afeição, mas ele se afeiçoa a ponto de ser super real. Eu acho que os primeiros momentos que a gente vê Sim, isso é essa relação que ele tem com a Carol de não, vou procurar a Sofia, que é muito importante para ele e agora é muito importante para mim. Isso meio que vai mostrando essa forma dele se afeiçoar e essa forma dele lidar com as pessoas, porque ele é desse jeito. É um dos personagens mais importantes, assim, minha opinião, tá, gente? Briga comigo não. Mas eu adoro ele, achando um personagem sensacional. E ele também tem um arco muito grande também, né, ao longo dos episódios, das temporadas também, na verdade, né? E tem um episódio, tem uma parte também que eu tava lembrando aqui agora, que a Andréia atira nele também sem querer, né? Enquanto ela sim. lembra disso. Inclusive nesse momento que ele cai, que ele é atravessado pela faixa, pela flecha, e depois que ele já viu o Merle assombrando ele, ele volta para a fazenda. E ele tinha Uhum, saído com a égua brava do Herschel. E a égua assusta com a cobra, ele cai do uhum, penhasco, a égua foge, depois ela aparece uhum. na fazenda, mas nesse momento a égua foge e aí ele tem que voltar a pé todo arregaçado. E aí a Andrea tá de vigia, acha que é um zumbi e atira, mas o tiro pega de raspão. Uhum. E aí ele é cuidado pela Patrícia, que é a... O que que ela é do... Eu sempre Ah, ela é a pensei, esposa do Otis. a esposa do Otis, né? Que depois ela também Isso. não sobrevive, mas enfim, eu tava esquecendo quem que ela era em relação com o pessoal, assim, tipo, porque tá certo. Tem uma outra cena interessante que eu acho, que é para a gente ter um pouquinho de noção da personagem Beth, que ela praticamente não aparece na segunda temporada. Ela vai começando a ter relevância depois. Terceira, quarta, não Sim. tem relevância. Mas ela é muito fragilzinha na segunda temporada. É aquela menininha que quase na época ela é um trenzinho assim. E aí tem uma cena que ela quer se suicidar e ela fala, ai, quero morrer, não quero ver mais. E aí a Andrea dá uma arma para ela e fala, você quer morrer? Então pode, fica à vontade. Aí eles brigam com ela, a Meg briga com ela e fala assim: olha, se eu não quisesse se matar, ela já teria se matado. E aí a gente percebe que, apesar dela sofrer a fragilidade dela, não é um dos personagens preferidos, na verdade, mas eu acho legal para a gente ter uma pista de como que vai ser algumas coisas que ela vai passar mais para frente, no futuro, nas outras temporadas. Assim. E é legal que seja a Andrea para fazer isso, porque a Andrea passou por isso no CDC, né? Ela queria ficar lá para morrer. Então, querendo ou não, a Andrea consegue identificar se uma pessoa realmente quer morrer ou se é uma pessoa. Porque eu não acho assim, ela tá querendo chamar atenção. Eu acho que ela realmente estava sofrendo e realmente estava pensando em se matar. Porém, a André dá um chacoalho nela, né? Tipo assim, você quer? Então vai, então. E aí ela tem que pensar, eu quero mesmo? É. Tem a oportunidade, eu quero mesmo. E aí ela tem essa escolha. E eu acho que, querendo ou não, isso também ajuda ela a começar a transformação dela enquanto personagem. Porque ela ainda começa, ela ainda continua muito assim, frágilzinha na próxima temporada, mas ela começa a ter um arco de decisão, assim. Ela é meio personagem que ela tem uma escolha para fazer, se ela vai mudar ou não. E aí ela se transforma. Que é uma personagem também, não é das minhas favoritas, não, gente. Mas eu acho legal essas mudanças que tem nela, assim, ao longo da história. Da É, história como um todo. as cenas dela lá na frente, né? Quando ela vai para aquele hospital lá, que ela é sequestrada, sei lá. Ela é uma Uhum, personagem completamente diferente. Ela já é muito forte ali, ela já é, né? Ela já tem uma autonomia maior. exatamente, exatamente. É um personagem interessante. Que ela também ajuda o Daryl também bastante, né? Eu acho que ela serve como um canal de transformação para o próprio Daryl nessa mesma fase, assim, antes dela ser sequestrada e tudo mais. Mas a gente vai. Sim, ela fica muito próxima dele, né? Vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos falar. E aí a gente chega no finzinho da série, né? Onde A temporada, né? da temporada.
Isso, da temporada. Hoje eu querendo acabar com a série já. Não, gente, tem muito mais. Tem mais 9 temporadas Mas só. não, só isso, só isso. Então a gente chega nesse finzinho onde a gente tem o confronto entre o Rick e o Shane, né? Que começa com o Shane criando a situação dele acreditar que o Rick tinha que morrer para poder estabilizar o grupo de novo. E aí ele toma essa decisão de que ele tinha que matar o Rick, né? Isso, aí ele sai com o Rick, né, se eu não me engano, eles vão para um descampado, né? Isso. E aí interessante é que o grupo que eles tinham atirado lá na cidadezinha, quando eles vão conversar com o Herschel, um dos rapazes, que é o Randall, eles levam ele, eles levam ele, eles capturam ele, levam ele para a fazenda para decidir se ele ia viver ou morrer, porque ele sabia demais, sabia da localização da fazenda, então eles ficam decidindo. E aí, nesse episódio, ele leva o Rick para eles decidirem o que eles iam fazer com o Randall lá no final. E o Shane mata o Randall, e aí ele começa a conversar com o Rick, e o Rick percebe o que ele ia tentar fazer naquele momento, né? Que é matar ele também. E aí o Rick dá o tiro no Shane. E uma cena muito importante daí também, que começa um outro arco de um outro personagem, que é quando o Shane volta como zumbi e o Carl mata ele, né? Mata o Shane zumbi. E aí também, assim, a gente já vê o Carl crescendo, né? O Carl já pede para aprender a tirar, ele já quer é, ter voz, né, no grupo ali. Mas nesse momento eu acho que é um momento muito assim de transformação pro Carl. Porque, se eu não me engano, é a primeira morte dele, não é? É a primeira morte, exatamente. Então, realmente é um baque de transformação na vida dele. É praticamente aquela coisa do filho agora vai se tornar um homem. E aí ele meio que ele acabou a inocência do garoto, não é mais uma criancinha mais. Ele é um homem em transformação, ele é tipo um menininho que vai começar a querer ser a imagem e semelhança do pai. E a partir daí ele quer ser, o pai é o herói, o pai é a referência dele, como que eles devem se portar. E ele começa a ser mais ativo desde ser um menininho, agora é o garoto que está crescendo mesmo. Isso. E também o fato dele matar uma pessoa que, tipo, era muito próxima dele, né? Porque quando o Rick fica no hospital, o Shane salva a Lori e o Carl. E eles ficam muito próximos. Isso, O Shane no início, o Shane é muito paternal mesmo com o Carl. E o Carl parece gostar muito do exatamente. Shane. O Carl vive procurando o Shane para pedir aprovação, né, nas coisas que ele faz. Então, ele matar o Shane, mesmo que já zumbi, mas é muito simbólico, né? Com certeza. Né, ele faz uma escolha ali, né, naquele momento, né, que eu tinha uma figura paternal que naquele momento ele se apegou a ela mesmo, né, que é a Shen, que eu tinha se apegado, tinha o pai dele ali naquele momento que ele estava que ele estava reconstruindo esse relacionamento, né, e querendo ou não, assim, o Shane gostava dele enquanto garoto e tudo mais, apesar dele meio que se afastar dele durante a temporada, né, ele fica dando meio uns cortes Sim. dele, assim, na temporada, mas ele faz a escolha dele. Eu quero salvar meu pai ali e eu tô matando essa figura paterna agora. Sim. E um outro ponto que a gente esqueceu, que está lá no início, é quando a Lori descobre que está grávida, né? E o Shane jura que o filho é dele e, e a Lori fala, não, mesmo se for seu, é do Rick, não é seu. E é um dos fatores também que deixa o Shane transtornado, né? Uhum, exatamente. Eu acho que isso muda muito a cabeça dele. Aí ele realmente vai começando a ficar meio louco, assim, porque desde do regresso, né, do retorno do Rick, assim, ele perde tudo que ele tinha, né? Ele tinha conquistado, ele tinha
Tinha a Lori, tinha o Carl, e aí volta o Rick e acabou todo o castelinho de cartas dele, e a realidade é que a Lori estava casada com o Rick, ela queria continuar sendo esposa dele, e o filho ia ser independente, e até hoje a gente não sabe de quem que é a criança, mas É. pra frente. É aquele negócio, né? Pai é quem cria, não é quem faz. Pai, quem Enfim. queria? Mas esqueci o que eu ia falar. Pode falar se você tiver alguma coisa aí. Não, aí na verdade, depois eu vou contando só o finalzinho, que aí se você lembrar o que você quiser falar, a gente volta de novo. Beleza. O finzinho, né, da temporada, né, que é com o tiro, né, que o tiro que o Call dá no Shane, ele atrai a horda de zumbis que estava próxima. Então, essa horda eles já estavam sabendo que ela estava meio que se aproximando, já tinha tido um ataque antes, e aí essa horda ela realmente invade a fazenda. E nesse momento eles não sabem o que fazer, eles precisam abandonar o lugar. Então eles tacam fogo, começa a pegar fogo, a casa toda pega fogo, e eles vão fugir. E nessa fuga, acontece que algumas pessoas não sobrevivem. Por exemplo, a Patrícia, ela não sobrevive, ela não consegue. Ela é atacada antes, né? Eles estão indo embora de carro, né? Eu lembro que eu não lembro qual carro que era, eu lembro que eles saem de carro. A Patrícia é pega por um dos walkers, né? Ah, pode falar sobre walkers. E a Andrea se perde do grupo. E esse é um ponto muito importante de ruptura, porque isso vai ter um marco importantíssimo na história da terceira temporada, que é a separação da Isso. Andrea, né, que cai na hora, se parece que ela cai, e ela vê o pessoal indo, ela pede ainda, mas eles não escutam, eles vão embora, e ela fica sozinha lá, perto da fazenda, e eles vão embora. E esse é um ponto importante para a história da terceira temporada, né, que vai o desenvolvimento dela ali, Total. né, Andrei? E aí, depois disso, no finalzinho, né, quando eles já estão longe da fazenda ali, tem a frase icônica de Rick, né, que ele fala que isso não é mais uma democracia e tal. E aí, agora eu mando nesse trem, eu mando nesse grupo, ninguém me desobedece mais, que eu sei o que eu estou fazendo. E aí a gente tem. E tem, e tem a parte importante também, que ele revela para o pessoal o que, que o Jenner falou para ele lá no CDC, né? Que é Uhum. todo mundo já está infectado. Exatamente. A mordida ela só acelera a infecção e te faz morrer, mas infectados Uhum. todos estão. Você pode morrer de qualquer forma, atropelado, de Uhum. hemorragia, de qualquer forma que você morrer, você vai se transformar. E é um diferencial de The Exatamente. Walking Dead também, né? Porque na época Uhum. não tinha muito isso. Sempre era assim. Se você for mordido por um zumbi, ou se você for arranhado por um zumbi, você se transforma. E o The Walking Dead veio com essa reviravolta, né? Não, todo mundo já está infectado. Não O que tem faz jeito. sentido também, se você pensar, porque se um zumbi, se ele tem como é que chama? O instinto de sobrevivência, né? De Uhum. comer carne. Uhum. Seria muito difícil ter hordas gigantes daquela maneira, porque eles comeriam as pessoas antes delas se transformarem, né? Isso faz todo E sentido. faz muito mais sentido, sim, que a pessoa Hum. morreu, ela não foi comida, ela foi, sei lá, caiu da árvore. Exatamente. Você vai ter vários tipos de transformações, né? A pessoa morre, igual você falou, atropelada, ou até morre de fome, ele presa em algum lugar, não tem mais estoque, não tem mais nada. Então, isso justifica as várias hordas que tem, porque é horda que não acaba mais, galera. É zumbi caindo pelas tabelas, assim, você sacode cai 10, é muito zumbi. Então faz sentido, né? Senão não ia ter, são parando para comer tudo, Justamente. E uma outra né? coisa, Pri, eu não sei se você lembra, na primeira temporada, quando eles estão presos na loja de departamento, os zumbis estão usando pedras para tentar quebrar é, a vitrine.
Então, no início, a Uhum, gente acha que os zumbis são mais inteligentes. Na segunda uhum, temporada já não tem isso, né? Os zumbis já começam a ser mais zumbis mesmo, assim, mais uhum, animalescos, né? Assim, nem uhum, animalescos, porque tem animais que usam ferramentas, né? Chimpanzés, etc. Mas, assim, eles ficam bem limitados mesmo, assim. Eles não fazem uso de ferramentas mais. Eles não. uhum, Na primeira temporada também, a Jenny, esposa do Morgan, tenta abrir a porta, né? uhum. E isso eu acho que é um problema que tem na série, que eu não sei se eles previram que a série seria tão longa ou alguma coisa assim, mas que os zumbis perderam capacidade intelectual. Vão passando os anos, eles vão ficando um pouquinho mais burros. Tem cenas das últimas temporadas que eles são completamente burros. Completamente. Então, isso eu acho que não faz muito. Sinceramente, eu acho que é um sério probleminha. Assim, não sei se tem uma justificativa. Depois a gente pode dar uma olhada, porque, assim, psicologicamente falando, se é que a gente pode falar assim, psicologicamente falando, não faz muito sentido. E é completamente ao contrário da evolução física deles, que é muito legal. Eu já acho a evolução física dos zumbis que eles vão se deteriorando, se decompondo, né? Lógico que tem novos transformados, mas ao longo dos anos você vê que tem uns que já tá assim, capelinha. Mas essa Uhum. questão do ser burro ou não, não faz muito sentido, né? Não, É, pelo menos não encontrei ainda uma justificativa, essa parte é bem. né? Inclusive, tem uma cena nessa segunda temporada que a gente não comentou, mas que também é uma cena. É até uma cena meio gore, que é o zumbi no poço. Lembra Ah, do é zumbi no verdade. poço? Lembra, eles estão tentando limpar a água do poço, né? Descontaminar ela e tem um zumbi lá, não é? Eu não lembro direito, eu sei que foi uma coisa assim. Eles vão pegar a água no poço, a Meg aponta um poço lá e fala assim: ah, vocês podem usar esse. Tipo assim, o poço um serve para alimentar o sistema da casa, né? Mas nós temos outros poços, vocês podem usar. E indica um poço para eles. Aí quando eles vão pegar a água tá demorando a sair, tá o Uhum, T-Dog e o Dale lá. E aí, a hora que o Dale olha o poço, tem um zumbizão lá inchado, cheio de bizarro lá. E aí eles querem tirar o zumbi sem uhum, contaminar a água, né? E aí isso. o T-Dog fala, ah, dá um tiro na cabeça. Aí o pessoal fala, ah, pô, vai contaminar a água toda aí. E aí eles usam o Glenn como isca. Coitado do menino, né? Sempre Tadinho do Glenn. a isca. E aí eles conseguem erguer o zumbi, né? Mas quando ele tá já na borda do poço, assim, ele rasga no meio e a metade inferior dele cai de volta na água, contaminando todo aquele poço, né? Contaminou, agora não tem muito o que fazer. Mas é uma cena bem nojentinha, viu? Nossa, bem nojentinha. Aliás, o legal, assim, a equipe de maquiagem da série como um todo, eu acho muito legal, gente. Eu acho que todas as cenas, não só a equipe de maquiagem, mas a equipe de arte que faz as cenas de gore. Tem uma cena inicial da segunda, no início da segunda temporada, quando ele tá atrás da. Porque ele salva a Sofia, aí os outros dois vão atrás dele, ele dando uma pedrada na cabeça do zumbi. É uma cena totalmente explícita. Você vê a cena, você vê a cena se transformando. Isso você vê ao longo das temporadas também. É muito bem feito. Eu acho que é muito legal. Sim. Assim. E é bem físico mesmo, não é nada CG, assim. Tipo, é uma coisa que eles fizeram, um bonequinho mesmo. Eles vão lá e constroem o boneco e tudo mais. Muito, muito legal. Inclusive, esse é um outro problema que a série tem. Se você compara o CG do viado dessa segunda temporada e um Uhum. viado que aparece, se não me engano, na sétima temporada, o da sétima é uma qualidade péssima, horrível, um CG terrível, enquanto o da segunda era muito boa. Então, a gente fica questionando se eles perderam o investimento, né? Quando a série começou a decair,
pode ter havido, essa questão da perda de investimento, porque, se você procurar na internet, você acha essa comparação do Hum, cervo, e uhum. é bizarro. Entendi. Isso realmente é uma questão que pode fazer sentido mesmo, né? A série, ela pode ter que eles cortaram uma parte do orçamento, algumas coisas não podem usar. E realmente essa imagem do céu é uma imagem real, não é de verdade, eles fazem um close assim, no postinho dele, assim. E aí, da outra frente, Pri, foi, cortou? cortou, mas eu acho que é a minha internet que caiu aqui. Foi, é, tô te É, ouvindo bem. ok, Ouvindo então. bem. Mas aí Aí, tem isso. O The Walking Dead tem essas questões. isso. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre algumas diferenças da HQ com a série, que Por já começa favor. bem assim, tem algumas realmente diferenças vão ao longo, né, das temporadas. Por exemplo, como eu não estava antes, só para relembrar no episódio primeiro que vocês fizeram, né? O Derek, por exemplo, ele nunca existiu na HQ. Ele foi um É. personagem, o Melis, foi um personagem que eles criaram para a série, né? A A gente não. Carol. Deixa eu só te cortar aqui rapidinho, que a gente não falou isso no primeiro episódio, porque até comentei com a Lai que era a sua especialidade. Eu dei uma olhadinha e é o que acontece. O Daryl e o Merle, eles nunca existiram na HQ. Eles foram criados para a série mesmo. O que é bom, porque assim, é um personagem muito rico e ele se torna o braço direito do Rick, que era ocupado por um outro personagem que vai aparecer mais para frente, que a gente vai falar sobre ele ainda. A Carol, por exemplo, ela nunca foi na HQ a personagem que ela é na série. Tanto é que ela não sobrevive muito tempo. Ela era uma personagem que ela tinha em torno de 24 anos na série, na HQ, desculpa, que é diferente da Carol, que é mais de meia idade, né, e tudo mais. E ela é uma personagem muito frágil na série, na HQ, que ela morre bem no início, assim, também. Ela não fica muito tempo, que é completamente diferente daquela da série que fica fodona, que sai. A Volta, gente volta, caiu. volta a falar, ô Pri, você estava você tava falando da Carol que não existe, da HQ, isso. Ah, tá. Então, aí a Carol, ela é completamente diferente na HQ. A personagem principal, a personagem original, ela era muito frágilzinha e tudo mais, e ela não sobrevive. Tanto é que ela não sobrevive, ela não dura muito tempo na HQ. Até na HQ, ela é mais nova lá, ela tem uns 24 anos, mais ou menos, que é totalmente diferente da idade da Carol da série, que é uma Carol um pouco mais madura e tudo mais. E aí ela não sobrevive, mas a Sofia sobrevive. A Sofia, ela fica até o final da história. E ela fica até o final do último livro da HQ. E na história da segunda temporada, por exemplo, eles não passam tanto tempo na fazenda. Então, era como se fosse tipo, uma transição da história. Eles passam, que é bem rapidamente, e aí eles já vão já para a prisão. Então, aí dentro da história, ela é mais rapidinha. Essas são mais ou menos as diferenças maiores da série para HQ nessa temporada que a gente está agora, da segunda. E uma curiosidade sobre isso que você falou, que a Sofia, a atriz que faz a Sofia, ela acreditava que ela ia ter um papel maior na série. E aí ela ficou meio frustrada quando ela morreu. Tadinha. E pior que ela tem um papel importante na HQ, né? Só que eles mudaram isso e transformaram completamente isso no roteiro da série, né? E aí O ela que, sai logo em seguida. o que é bom também, né? Porque se você já lê HQ, você vai ver a série e ver a mesma coisa, ia ser meio paia, Exato. né? E aí É eles. legal. É. É legal ver essas diferenças, assim. A gente vê algumas semelhanças de alguns personagens, algumas histórias, mas você vai vendo a série tomando seu próprio rumo, assim, né? Seu próprio caminho.
E isso é muito legal mesmo, porque aí a gente tem 2 materiais bacanas, assim, né, Exatamente. pra vendo e pra acompanhar, né. Então é legal, é legal. No caso, agora a gente já tem 7 materiais bacanas, porque tem HQ, tem série derivada, tem jogo, tem série derivada do jogo. Exatamente. Então tem muito coisa. Gente, falar de tudo aqui, ó. Espera que eu vou me arrumar, gente. Agora eu tá aí. Oh, meu Deus, minha luz desligou. Pronto. Ok. Caiu tudo, meu Deus do céu. Agora deu certo. Voltei. Pronto. Hoje tá demais, hein? Você falando de Hoje zumbi aí? O que acontece? Aí, desligou de hoje novo. tá que tá. Tô cortando aqui, cortou tudo. Ligue pra mim. Mas aí aí é legal ter essas diferenças, assim, né? Ter essas mudanças. Isso enriquece, principalmente muito material, né? Tem jogo, tem as HQs, tem as spin-offs, tem muita coisa. Tem uns livros também, eu li, não sei se eu li todos os livros que saíram na época, mas eu li alguns. Acho que Ah, é, isso é bacana. e tem e é legal porque vai, tipo assim, eles vão usando os mesmos personagens, né, mais ou menos, não todos, mas assim, usam os mesmos personagens em situações diferentes, em cenários diferentes. Isso é E, muito legal, né? geralmente, né, a gente tem várias quadrinhos que viram filme, que viram série, mas geralmente eles seguem a mesma linha, né? Tem ali como é que a gente fala? O canon, né? E Isso. as coisas têm que encaixar em uma certa linha do tempo. E The Walking Dead não tem muito isso, apesar de que Fear the Walking Dead e The Walking Dead sejam, né, tenham, tenham essa mesma linha de tempo, mas, por exemplo, os jogos, eles não têm nenhum comprometimento com a série não tem nenhum comprometimento com a HQ, a HQ não tem, né, a HQ é a primeira, então ela é o carro-chefe ali, né? Mas, assim, as outras mídias, elas não têm comprometimento em seguir a HQ, em fazer um cânone ali, né? Então, eu acho isso Uhum. muito legal. É uma das diferenças também de The Walking Dead, né? The Walking Dead foi muito inovadora quando ela surgiu. Você tem um universo ali, é porque você tem o universo, e ali dentro você pode colocar várias histórias paralelas que não precisam respeitar essa ordem, né? Igual você falou, essa ordem cronológica, nem ter tudo certinho dentro da série da HQ. E aí você tem uma liberdade de criação muito grande, né? Uma infinidade de material pra botar desse universo, legal, né? Outra E, foi aqui. ah, tá. É porque cortou o finalzinho da sua fala. É, mas isso é bem legal mesmo. E uma das coisas que a gente falou também na semana passada e que a gente reforça agora é isso, né? Tipo assim, quando The Walking Dead surgiu, ela era uma série completamente diferente, acontecia mil coisas ao mesmo tempo. Tanto que se você pensar, a primeira temporada, ela tem 6 episódios só. E acontece Isso. tanta coisa, tanta coisa. Assim, no primeiro episódio, você já vê o Rick acordar do coma, você já entende por que que ele estava em coma, né? Porque tem a cena da perseguição e tal. Ele já vai para casa lá, encontra o Morgan, já tem a cena que ele rouba a bike lá do zumbi. E Uhum. assim, tudo acontece muito rápido e é muita coisa acontecendo. E quando a gente olha hoje, eu acho que duas coisas aconteceram. O ritmo da série diminuiu um pouco, caiu um pouco, mas também a gente meio que acostumou com esse ritmo. Então, quando surgiu, era um negócio que não tinha. As outras séries eram mais lineares, assim, né? E, Uhum. e quando The Walking Dead surgiu, era um negócio assim, muito pauleira, muita coisa acontecendo, muita coisa. E agora, É as séries que vieram depois, elas já têm esse ritmo mais acelerado também. exatamente. E é interessante isso mesmo, porque assim, ela vem muito forte, muito pesadona, muita ação, você fica sem fôlego e tudo mais, e
depois ela vai construindo outras tramas e outros personagens. Porque, assim, para mim, né, na primeira e na segunda temporada, ela vai apresentar essa ameaça que é. Então, ok, nós estamos inseridos nessa realidade, você tem um universo que ele mudou completamente, onde os humanos são uma ameaça, eles matam, eles devoram as pessoas podem se transformar neles, né? Então, você entende que é uma ameaça. Isso é ameaçador. Na primeira e na segunda temporada, isso é muito ameaçador. Você tem que aprender a lidar e se defender deles. Depois que você entende esse universo, esse cenário, né, de ameaça, você começa a entender como que as pessoas estão agindo e se transformando ao longo dessa nova realidade. E aí você começa a entender que nem todo mundo é igual a turma do grupo do Rick, ali de boa na dele, só tentando sobreviver e se ajudar. Tem gente que fica escrota, fica babaca, vira assassino, vira psicopata, vira maluco. Tem gente que quer criar uma sociedade, quer ser ditador, tem gente que está pegando pessoas, né, para fazer outras coisas, né? Vou dar spoiler aqui, mas isso aí ao longo das temporadas você vai perceber que o ser humano virou. Então, eu acho que ele vai evoluindo e ele vai se tornando mais profundo ao longo das temporadas. Porque não é só correr e fugir de zumbi agora. Agora eu tenho que tentar me restabelecer como ser humano, defender o meu próximo e me proteger dos seres humanos. Não, estão ali fora. Tá todo mundo louco. Então, eu acho que tem umas outras coisas mais profundas para lidar nos contextos da realidade desse universo. E até porque a gravidez da Lori traz muito isso, né? Porque como você vai criar um bebê recém-nascido em um mundo em que os mortos estão caminhando sobre a Terra? Isso é um questionamento que a Lori se faz muito. E, e, Exatamente. e eles começam, tanto que até a segunda temporada, como você falou, é mais uma relação homem versus zumbi, né? E Uhum. da terceira para frente fica mais homem versus homem. O zumbi ali, ele passa a ser um cenário. Ele é um agravante das situações, né? Ele é uma arma às vezes. Mas o problema é, por exemplo, como que você vai criar esse bebê, como você vai criar essa criança que é o Carl e as outras crianças que aparecem na frente, nesse mundo em que de medo, de porque, querendo ou não, eles não conseguem, né, se estabelecer, assim, eles vão para prisão, se estabelecem durante o tempo, depois começam a ser atacados. E como você cria uma criança, como, não só no sentido da sobrevivência, né, mas no sentido de como você faz aquela criança crescer como um ser humano, né? Quais são os valores que essa criança vai ter? Porque ela está inserida numa situação completamente, que para nós, né, é completamente fora da realidade, assim. Exatamente. Aí ela representa até um pouco essa esperança, né? De que, nossa, será que a gente acha que a gente consegue, então, dentro desse cenário novo que a gente vive, se adaptar e criar uma vida nova, né? É lógico Sim, que isso, dentro das temporadas, é muito demorado, assim, é demorado mesmo, tá? Até eles entenderem, não, aí vai para outro lugar, tá certo? Até chegar onde eles estão agora, passam por muita coisa. Então, essa é realmente o nascimento de uma esperança, né? De uma nova esperança. totalmente. E acho que é isso, né, Pri? A segunda temporada a gente passou bem aqui os acontecimentos. Ficou faltando alguma cena? Não, eu peguei uma informação na internet hoje, eu achei muito interessante isso, falando sobre o criador da história, né? Ele tinha um conceito para desenvolver da própria HQ, é não usar deliberadamente a palavra zumbi. Por que ele não queria que a gente usasse zumbi? Tanto é que na série a gente raramente vê a palavra zumbi. A gente vê walkers, a gente vê saída, você vê vários termos. Mas
no dia do apocalipse você realmente não soubesse a menor ideia do que estava acontecendo. Eu não sei o que é aquela criatura. Se ela morre, ou morre, não é uma coisa boa. Mas eu não sei. Então, ele pediu mesmo. Assim, e ele tenta não usar isso muito, até na HQ. Não usar a palavra zumbi porque ela não existia. É como se fosse uma palavra nova. Então, para eles são só carípos. E aí, ao longo da série, cada grupo coloca um nome diferente. E Oi, tô aqui. Tô te vendo, tô te ouvindo. Não é caí, porque. não, gente. Não caí. Eu caí? Não, é porque Eu não corta o sei. finalzinho quando você fala. Tá. Mas eu não sei se é a minha conexão ou a sua. Eu acho que é a minha. Tá. Ai, gente. Não fiquei com medo. Mas Equipe técnica! uma coisa legal de Fear the Walking Dead é porque Fear the Walking Dead mostra o início, quando tudo acontece. Porque The Walking Dead não mostra, né? A gente acompanha o Rick que Isso. ficou em coma no início. Então, quando a gente começa a Uhum. acompanhar, já tem 2 meses, né? Isso. E, Exatamente. e Fear the Walking Dead mostra o início. Então, eu Uhum. até, eu até pedi para você cortar algumas coisas do roteiro do primeiro que você fez por causa disso. Uhum. Uhum. Nessa temporada, vou voltar aqui um negócio que eu lembrei, nessa temporada, lá no comecinho, Uhum. mostra um episódio que mostra os militares. Você tinha escrito que os militares desapareceram, mas eles não desapareceram. Mostra uma cena que o Rick Uhum. que o Shane e a Lori estão na estrada. É logo Aham. que eles conhecem a Carol, inclusive, a Carol, o Ed e a Sofia. Sim. Eles estão parados Uhum. num engarrafamento, assim, e aí eles Uhum. escutam um barulho, e o Shane e a Lori vão ver o que que é. E são helicópteros militares jogando napalm na cidade. Ou seja, está explodindo a cidade. Uhum. Então, Isso. assim, Entendi. algumas cidades foram destruídas, né? Foram atacadas. Uhum. E Mas a gente, em The Walking Dead, a gente não vê tanto isso. Em Fear the Walking Dead, já, como eu mostro o início ali, você entende um pouco melhor como que como que, né, como que começa. E eu acho que entender como começa faz toda a diferença. Uhum. Entendi. Para a gente entender esse contexto de como que aconteceu, né? Que foi rápido, né? Porque a gente falou assim, né? De 2 meses o Rick acordou, toma. E quando ele acordou, a cidade já está completamente destruída. Aí você tem pouquíssimos que tentam sobreviver ali, mas não tem mais praticamente ninguém ali, né? Na cidade. E se você pensar que, vamos dizer que é uma pandemia. A gente já está em uma pandemia há mais de um ano. 2 meses em uma pandemia é muito rápido, né? Nossa, assustador, assustador, né? A evolução do vírus na história é muito. Tanto é que eles, né, tem a questão deles tentarem bombardear a cidade, porque não tinha como fazer muito mais, né? Aí eles desistiram, né? Mas porque tá lá. É. Mas então, eu acho que é isso. Acho que a gente já passou a segunda temporada toda. E. Exatamente, Oi? exatamente. Agora vamos para semana que vem, vamos para a próxima. Vamos evoluir. Pra semana que vem eu vou tentar conseguir assistir a terceira temporada toda. As temporadas são muito grandes, os episódios são muito grandes, então é meio complicado. Mas eu vou tentar. Eu também vou tentar, gente. Eu vou tentar ver todos, porque é legal que a gente vai lembrando de alguns detalhezinhos, né? Tem muitos detalhes, né? E Sim, realmente a terceira é maior já também. Ela vai aumentando, né? Em episódios, né? Também, né? sim. Então a gente. Mas ela vai ficando interessante também. Terceira temporada é uma temporada que eu gosto bastante. Gosto muito da terceira temporada também. Bem legal. É.
A terceira é muito boa. Isso. Depois da terceira começa a decaída, mas aí a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos, vamos. Depois ainda tem muita coisa a me reclamar ainda nas próximas aí. Meu terceiro é só elogios também. Então é isso, pessoal. Obrigada para quem acompanhou até agora. Quem não acompanhou, obrigado também. Obrigada, gente. Mesmo assim.